Estamos de volta com mais um Palavra Palpável. Eu sou o pastor Felipe e hoje nós iremos falar sobre o discipulado. Na verdade, nós estamos numa série a respeito do discipulado. E para conversarmos sobre este assunto, hoje eu estou aqui com os meus amigos Matheus Teixeira. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Wesley. Tô aqui mais uma vez, e que prazer, hein? O nosso saudoso e querido pastor Claudemir Nunes. Olá, pessoal. E o Cadu, nosso diretor da nossa academia. Olá, pessoal. E nós iremos falar sobre o discipulado. O tema de hoje é o discipulado vertical. O nosso objetivo aqui é desmistificar a respeito do discipulado e dar ferramenta para ajudar as pessoas a caminhar com Cristo. E para começarmos esse bate-papo, no episódio 1 desta série, nós falamos de forma muito rápida sobre o discipulado vertical e o discipulado horizontal. Então, neste episódio, nós iremos entrar em detalhes, um pouco mais a fundo, a respeito desses dois tópicos. E eu quero começar sobre o que é o discipulado vertical. Bom, o discipulado vertical, a gente, falando sobre discipulado, a gente sempre vai olhar para uma referência, né? E falando de discipulado vertical, a gente está olhando diretamente a Jesus, né? E eu acho interessante, eu ouvi também num podcast falando que Deus, sendo Deus criador de todas as coisas, que tem toda a criatividade, o que ele usou quando se fez homem para que o discipulado, para que o evangelho se espalhasse, para que a palavra se espalhasse, foi o discipulado. E sempre ter Jesus como referência, né? Então, ele ensinando isso, sempre olhar para ele, para que a gente saiba como viver de forma certa, né? Questão de princípios morais, né? E isso cabe em todos os âmbitos da nossa vida, todas as áreas da nossa vida, né? Então, é sempre olhar Jesus como referência, eu me espelhar nele e eu realmente, como foi citado em outro episódio, ser um pequeno Cristo, né? Ser imitador de Cristo. Discipulado vertical, nós vemos aí essa relação da gente com Cristo. Paulo, ele falou em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então nós vemos aí a importância do exemplo, né? Dessa questão do discipulado vertical. Esse exemplo que o próprio Cristo ele nos traz com a maneira como ele se relacionou com os discípulos e era a maneira como ele se relacionava com Deus. Então a importância da gente viver no dia a dia algo que deve fluir de uma maneira constante na nossa vida. Esse relacionamento com Cristo. Discipulado vertical, como foi citado, é um relacionamento com Cristo. E o que me chama atenção no discipulado vertical, quando a gente usa o termo discipulado, como já foi citado em outros episódios, é a questão do aprendizado. E esse discipulado vertical vai trazer para nós o relacionamento de Cristo com o Pai e o relacionamento de Cristo conosco. E o que me chama a atenção dessa questão do relacionamento, eu deixei até aberto aqui, Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 15, Jesus fala para os discípulos, eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo de amigos. Então esse relacionamento vertical é de alguém que trouxe a cultura do reino, é alguém que trouxe a cultura do céu e nos coloca como discípulos, como aprendizes, para que a gente consiga absorver essa cultura nas 7 esferas e a gente consiga entender a partir de Cristo, a partir de tudo que Ele trouxe, essa cultura e a gente consiga não só viver, como espalhar essa cultura. Eu até abri aqui, Mateus 6, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai. Cara, eu aprendi com o próprio pastor Claudemir isso, e que ele fala, cara, se você conseguir ser um cristão dentro do seu quarto, sozinho, o resto ficará fácil.
Então, cara, eu estou aprendendo com ele. Então, se eu sou assim no interno, o externo automaticamente ele vai aparecer. Ele é mais fácil, porque nós temos a nossa nudez, né? E a nossa nudez, como eu falei no primeiro podcast, cara, a gente não quer mostrar ela. Então, as nossas dificuldades, os nossos medos, a gente não quer mostrar. Então, tudo é o que, cara? Relacionamento. Se você tem um relacionamento com teu pai, quanto mais você se relaciona com ele, mais você se parece com ele. Quero ler um versículo, Lucas 14. Ele é um texto que vai falar muito a respeito do custo do discipulado. Durante os podcasts, nós estamos indicando alguns livros, né? Inclusive, eu estou com um aqui de Dietrich Bonhoeffer, O Discipulado. E esse livro, particularmente, ele está falando muito sobre o discipulado vertical. E em Lucas 14 vai falar muito do custo do discipulado, né? E o livro do Jonas Madureira, aí indico também a leitura do livro do Jonas Madureira, O Custo do Discipulado. E ele vai falar tanto do discipulado vertical quanto horizontal. Então, no Lucas 14, no verso 33, a palavra do Senhor diz assim: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eu quero trazer esse versículo para a mesa, porque quando nós falamos de discipulado, por muito tempo eu tinha uma ideia que o discipulado estava separado do cristão, né, do cristianismo. Como se fosse dois grupos de pessoas dentro da igreja. Então, não, eu posso não ser discípulo, mas eu sou cristão, eu só não sou discípulo. Como pudesse ter isso. E de fato, quando nós olhamos a palavra do Senhor, o termo cristão, o pastor Claudemir pode até nos ajudar mais aqui, nos detalhes, é um termo não usado na Bíblia. Não foi usado por muito tempo. No começo, nós falávamos quando se referia a Cristo, os seguidores de Cristo, eram discípulos, né? E não cristão. Cristão vai vir depois. Então, de fato, quando falamos sobre discípulo, nós estamos falando sobre cristão. O fato é que nos dias de hoje se tornou uma segregação, se tornou dois grupos diferentes. Então as pessoas criaram até uma certa resistência ao discipulado, talvez pelos sistemas, experiência que eu tive dentro de sistema de células, módulos, né, moda de forma de trabalhar igrejas. Então o discipulado se tornou um programa dentro da igreja, e aonde pessoas podem dizer, não, eu não quero viver discipulado, eu não quero isso. Então esse é um perigo nessa compreensão. Por isso é importante nós falarmos sobre o discipulado vertical, que de fato nós estamos falando sobre ser um cristão. E eu queria trazer abrir um pouco mais esse ponto. Aqui achei que cabe para a gente discutir muito, mas eu quero trazer essa ideia de ser cristão. E a experiência de vocês com esse discipulado com Cristo. Porque eu quero trazer, aproveitando a mesa, talvez os mais velhinhos aqui de igreja, o pastor Claudemir pode falar com propriedade, o Cadu e eu, acho que são os três mais velhinhos aqui. Não significa que alguém que vem de uma igreja há 20 anos atrás, que nunca foi discipulado, né, pastor Claudemir? Esse é um exemplo, que assim, então, se eu venho de uma igreja que eu não vivi um discipulado, ou não havia declaradamente um sistema de discipulado, então eu nunca vivi o discipulado? Não é verdade. Porque se eu sou cristão, e de fato eu estou com Cristo, caminhando com Cristo, eu estou vivendo o discipulado. Esse discipulado vertical na qual nós estamos falando. Sim, eu concordo em grau, número e gênero, pastor Felipe. Porque o que acontece é que quando se às vezes dá essa ênfase para o discipulado, não é porque é uma coisa nova, é porque às vezes vive isso na igreja, mas de uma forma um pouco mais rasa, vamos dizer assim, ou muito mais, né? Muito mais. E aí então não se tem uma experiência um pouco mais profunda desta vivência mesmo do discipulado cristão, de ver aqueles ensinamentos de Jesus, que não era algo só para os 12, que não era algo, como bem o pastor citou aí, para aqueles cristãos que no começo eram chamados de discípulos, não era só para eles, é para nós hoje. Então quando a gente compreende isso dentro do contexto da Bíblia,
que o que eles viveram, nós podemos viver hoje, então isso se torna realmente palpável. A gente consegue não somente compreender, mas viver esse discipulado cristão. Consegue entender, consegue aprender e consegue ensinar isso e assim mutuamente sermos ensinados. Como também foi muito bem colocado nos podcasts anteriores, não tem quem é maior, quem é menor, todos aprendem, eles são afiados. E eu acho que aqui o que vale também ressaltar dessa questão, né, do discipulado cristão, de ser afiado, de não ter aquela coisa só de cobrança ou aquele medo de se abrir, não, é de realmente de viver, de gente ser humano, nem é estrela, mas também não é aquela pessoa que não precisa ser tratada. Acho que é legal isso, essa questão de viver o que está lá, que eles viveram. O que eu acho interessante é que o discipulado bíblico vertical, ele vai apontar para uma próxima etapa. Então, o que eu aprendo de Cristo não fica retido a mim. Então, existe uma próxima etapa, e essa próxima etapa também vai apontar para Cristo. A grande dificuldade que nós enfrentamos ao longo do tempo é que o discipulado ele vai perdendo a essência daquilo que realmente é. Vai se tornando um programa, vai se tornando um modelo. Existe um risco muito grande quando a gente olha para o discipulado vertical e a gente entende que nós temos um modelo a seguir, a saber, Cristo, e nós canalizamos esse modelo numa outra pessoa, e aquela outra pessoa se torna um modelo além de Cristo. E isso gera impactos negativos, a ponto de hoje nos depararmos com pessoas que se dizem cristãos não praticantes. É algo impensável, é algo impossível de se fazer. Se eu sou cristão, pela essência da palavra, eu sou imitador de Cristo, automaticamente discípulo de Cristo. Então eu vejo essa dificuldade do entendimento do discipulado essencial bíblico. Se eu fosse resumir, é como se Jesus estivesse ensinando os seus discípulos, e à medida em que eu leio as Escrituras, eu estou junto com eles. Então ele está ensinando os discípulos e me ensinando também. Então esse eu vejo que é o grande desafio, é voltarmos para as Escrituras, deixarmos de entender que o discipulado ele é um programa, é algo que foi entendido. Não, o discipulado sempre existiu, como foi falado também em podcasts anteriores, é algo que não vem de agora, é algo do Antigo Testamento. Nós vemos isso, Elias, Eliseu, Abraão, Isaac, Jacó, nós vemos vários modelos, e todos eles aprenderam com o Senhor, e nós aprendemos com Cristo. Então, o discipulado essencial, de fato, é aprender com Cristo. Aproveitando a deixa, Cadu, nós poderíamos até mudar a palavra aqui e provocar vocês, e irei fazer isso agora, é claro, mas se eu perguntasse para vocês sobre o discipulado vertical de vocês, neste momento, né, como vocês têm vivido Cristo hoje? Porque se eu, ao invés de perguntar sobre como é o seu discipulado vertical, muitas vezes o ouvinte pode achar estranho essa fala, eu poderia falar da seguinte forma: como você tem vivido Cristo? Porque de fato o discipulado vertical é viver Cristo. E eu queria que vocês compartilhassem este momento de vocês, sem falar do discipulado na horizontal, que é o próximo tópico, mas como vocês têm vivido este momento, como o discipulado que vocês também estão vivendo, aqui na mesa está composto por pessoas que também estão vivendo esse discipulado, mas como isso tem ajudado a incendiar os nossos corações. Trazendo muito na prática, tá? É muito fácil, né? A gente entrar numa conformidade, né? Cara, está confortável para mim, eu vou ouvir a palavra e vou embora e nada acontecer. Cara, por diversas vezes eu mesmo já me vi dessa forma. De falar assim, cara, uau, que palavra linda, que Jesus é esse maravilhoso, e eu sair da porta para fora e não fazer diferença.
Então, e aí eu chegar em casa e falar assim, cara, que Jesus é esse? Que fez eu chorar num culto, me fez me emocionar num culto, mas não faz diferença dentro da minha casa. Então, cara, eu vou voltar pra mim, cara, e aí muitas das vezes, aí a gente não entende o porquê a gente não tá tendo relacionamento com Deus. Cara, porque muitas das vezes, cara, a gente é gostoso, é confortável. Cristo é muito bom, assim como o Cadu colocou, os cristãos não praticáveis, é aquele cara que, cara, é, eu gostei, legal, Jesus é maneiro, mas eu não quero pra mim. Eu não quero viver isso. Ah, deixa pro pastor, o pastor que paga o preço. E realmente o discipulado vertical não tem uma vez, cara, que eu tranque a porta do meu quarto, me ajoelho e Deus fala que eu sou amado e eu sou filho. Mas também como filho eu tenho deveres. Comentar aqui em cima disso, eu me recordo que há alguns anos eu ouvi uma mensagem, me fugiu o nome do pastor, não vou arriscar aqui para não errar, mas já devolvo a palavra para você. Ele fala a respeito disso, ele fala, olha, não tem como você estar ouvindo a palavra de Deus e ela não falar com você. E se isso acontece, se preocupe, porque talvez são duas possibilidades. Ou você não está aqui, né? O seu corpo está aqui, mas o seu espírito está longe, e de fato você não está nem ouvindo o evangelho. Ou o evangelho não está sendo pregado. Você está sedento por aquilo, mas o evangelho não está sendo pregado. Porque é impossível, uma vez que nós ouvimos o evangelho e vivemos e estamos sedentos por isso, o evangelho nos prega, o evangelho nos transforma. Então, eu fiz a pergunta e já respondo, né? Eu citei isso no último podcast, que eu tenho vivido um tempo maravilhoso de ter pessoas do meu lado caminhando comigo e ensinando. Não porque eu sou o pastor titular que não tenha, é o contrário. Eu me sinto privilegiado de ter e servir em uma igreja onde as pessoas vivem verdadeiramente o reino. E nós, entre podcasts, nos corredores, as pessoas estão comentando. Nós acabei de encerrar um episódio e nós estávamos conversando e continuamos sendo ministrados os comentários. Isso é maravilhoso, viver esse discipulado vertical, viver Cristo de forma palpável, né? Eu bem coloquei ainda, que eu falei que quando eu tranco a porta do meu quarto, ele me chama de filho, me chama de que eu sou amado, que eu sou, cara, importante pra ele. Mas não tem uma vez que eu não seja corrigido. Então, não tem uma vez que eu entre na igreja, escute uma pregação e meu coração preparado, que o Bingos colocou, ou a palavra não está sendo pregada, ou eu não estou aqui. E, cara, é bem provável que dentro do ministério onde eu pertenço, cara, que era bem provável que eu não estava. Meu coração não estava aqui. Então, mas aí quando eu tranco a porta do meu quarto, eu me sinto corrigido. Eu me sinto ensinado por Deus, cara. E não tem como, é um nível que daí é só glorificação quando a gente atingir, né? Que, agora não tem mais nada para corrigir. Então a gente já atingiu um nível muito alto. Eu, durante muito tempo na minha vida, eu vivia realmente, né, o evangelho como religiosidade, né? Porque a gente fala muito, né, sobre ter Jesus no centro e o resto das áreas da nossa vida tá em volta e tudo apontando para Jesus. E eu não vivia isso antes. Porque é como se fosse, não, Jesus é aqui e tem outras coisas separadas, né? Por que eu falo isso? Porque quando tem uma decisão difícil de ser tomada, é fácil buscar, é fácil, né, você querer orar ali, né? Mas hoje o que eu tenho procurado fazer de procurar Jesus pelo relacionamento com Ele. Não porque tô precisando, porque tem que tomar uma decisão, mas por realmente por me relacionar com Ele e ter esse relacionamento de pai e filho, né? E a partir disso, todas as áreas da minha vida estão saindo desse relacionamento, sabe? A gente tem ouvido bastante falar sobre qual que é o propósito de cada área da nossa vida, qual que é o nosso propósito de trabalhar, da área que atuamos, né? E tudo volta para Jesus. É apresentar Jesus e é levar pessoas para Jesus. E então, esse relacionamento vertical, eu tenho procurado fazer muito isso e aprendido muito a ter esse relacionamento diário só pelo relacionamento, não porque por temor ou por medo ou por obrigação, né? Mas por prazer.
Esse relacionamento vertical, relacionamento com Cristo, eu ilustraria da seguinte forma. Nós temos a moda e o estilo. Então, a moda, ela passa. Estamos aí numa troca de estações, então vai passar. Aquelas roupas já não vão servir mais para a próxima estação, porque, afinal de contas, saiu da moda. O estilo, não. Pessoa que ela tem estilo, então, independente da moda, ela coloca uma roupa que cai bem nela. Ela não está preocupada se é estação de verão, inverno e fica bem. E eu penso que com Cristo é um estilo de vida. A gente não pode ser levado a... Agora é o momento que eu vou dedicar somente à busca 3 horas, ou 5 horas, ou 1 hora, ou meia hora, ou 15 minutos. Não, eu vou buscar todo dia. Quando eu estou com alguém que eu gosto, um amigo, tomando um café, eu não fico olhando no relógio, puxa, aí já deu 15 minutos, não, agora chega, ó, amanhã tem mais. Não é assim, não é, aí seria uma moda, aquela moda de ficar um tempo com ele. Tem que ser um estilo de vida, é viver, é querer estar com ele. Se vai ser 15 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora ou mais ou menos... É uma outra questão. O importante é vivenciar aquilo fazer bem. Cai bem para mim estar com ele. Algo que tem ministrado muito no meu coração, pastor, é quando nós olhamos para o povo judeu, apesar de muitas vezes nós falarmos do judeu e nós interpretarmos como uma religião, não, é uma nação. Então, o que significa isso? Que é uma cultura. Ser judeu é cultural. Então, judeu come com judeu. Isso não é um culto, não é um momento, né? Não é uma moda, é cultura. Eles têm a cultura do judeu. O que muitas vezes falta para o cristão. Porque o cristão não tem Cristo como uma cultura, e como uma religião. Então, elas são momentos, né? Então, na hora do culto, eu cultuo, né? Em momentos específicos, eu busco a Deus. Mas depois, muitas vezes, parece que não faz parte da nossa cultura, não faz parte de nós. Só deixa eu fazer um comentário. É ser um embaixador, né? Do reino, né? É como se fosse um brasileiro lá na Inglaterra. A cultura não muda, o linguajar não muda, o jeito de andar não muda. Cara, é brasileiro na Inglaterra. O cristão precisa aprender a viver Cristo como cultura, como um judeu vive o judaísmo como cultura. Esse é o grande desafio que Cristo nos propõe. Quando foi citado aí Lucas 14, né, que é o discurso de Jesus, o custo do discipulado, ele vai falar que nós precisamos entregar tudo, e isso envolve a cultura que nós somos inseridos. E aí a gente parte para o zero, é uma cultura zerada. Cristo traz uma nova cultura. Então, o grande desafio para mim é absorver essa nova cultura e confiar completamente, mesmo que o mundo esteja andando na contramão, mesmo que a cultura do mundo seja diferente, e o desafio se torna maior quando nós sabemos que nós temos uma nova cultura e nós não vamos sair do mundo por conta dessa cultura. Cristo deixa algo muito claro, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, pegar essa cultura e espalhar. Essa relação do discipulado vertical, o que tem impactado na minha vida é a descoberta diária de que algo precisa ser mudado. O pastor comentou a respeito de ser incendiado. Então é isso que me chama a atenção todo dia. Sempre tem algo que Cristo vai incendiar o nosso coração. Sempre tem algo que Cristo vai dizer, dá para fazer melhor, dá para amar mais, dá para renunciar mais, dá para dar menos importância para isso, dá para dar mais importância para o reino, dá para deixar de acumular riqueza aqui para acumular riqueza no céu. Então isso é o que me chama a atenção, é a gente se deparar com uma nova cultura e a gente se entregar totalmente dia após dia para essa nova cultura, para esse discipulado vertical. Só um comentário rapidinho. A gente está estudando Gálatas aqui na igreja agora, né? Né? Mas faz parte, né?
Em Gálatas fala assim, cara, Paulo começa a carta para os galácticos, né? Ali, Galáxios, eu acho que é isso. E ele fala assim: eu estou admirado porque vocês já estão abandonando aquilo que eu já preguei para vocês. Cara, tão rápido e você já desaprendeu. Então, e aí entra um ponto que hoje o evangelho ele é diferente. Porque antes você conseguia ver uma heresia no ar, assim, né? Hoje em dia é muito sorrateiro, muito com sofisma, né? Meia verdade, meia mentira. Então, hoje, quanto mais eu me aproximo da palavra de Deus, que é palpável, é a forma mais palpável de Cristo comigo, mais eu interpreto, eu sei quem Ele é e qual é a verdade dele. Então, quando eu olho para a palavra, eu reconheço logo quem é meu Pai, quem é Jesus. Então, quando eu vejo que é uma sofisma, uma meia verdade, meia mentira, opa, esse não é o evangelho. O evangelho é outro. Meu Deus. Vamos avançando aqui. Essa é a parte do vertical, né? Você viu que na hora que nós colocamos sobre viver Cristo, nós poderíamos ficar horas trazendo exemplos e manifestar aquilo que nós, melhor, testificar aquilo que nós estamos vivendo. Isso é testemunho, né? Nós falarmos das nossas experiências com Cristo. Muito bom. Bom, então aqui nós encerramos esse podcast. Eu queria agradecer. Espero que vocês que nos escutam tenham gostado de mais um episódio. Compartilhe com os amigos, família. E até o próximo episódio, se Deus quiser. Até mais.